Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Tem negociação bem encaminhada com o meio atacante do Flamengo. Vamos trazer mais detalhes desta história, a preparação para o duelo de domingo diante da equipe do Grêmio. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Daqui a pouco vamos falar sobre Matheus Gonçalves, hein? Jogador muito perto de ser reforço do Cruzeiro. Vamos trazer os detalhes dessa negociação, ainda não está fechada, mas bem encaminhada. Antes, a preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Grêmio. A preparação será encerrada neste sábado, na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai ter aí o time definido pelo técnico Leonardo Jardim, lembrando que Eduardo cumpre suspensão, foi expulso lá naquele jogo diante do Vitória, e o Christian está de volta. Depois de cumprir suspensão no jogo diante da equipe do Vitória, a tendência é que Wanderson reconquiste aí o lugar entre os titulares, ele que acabou ficando fora do duelo diante da equipe do Banfield, por causa de um incômodo no último treinamento, ainda lá no Espírito Santo. A expectativa, claro, também pela lista dos relacionados, aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, quem serão os jogadores que o treinador vai levar para este compromisso. Vale aí para o Cruzeiro muito, hein? Uma retomada, quem sabe podendo até, dependendo do duelo do Flamengo, neste sábado diante do São Paulo, aí o jogo do Cruzeiro iria valer a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro em caso de tropeço do Flamengo diante do São Paulo, o jogo no Maracanã na tarde deste sábado. E aí vamos acompanhar a abertura da rodada de número 13 da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre a venda de ingressos, ainda indo de forma mais tímida. Eu já acho que é pouco provável que teremos um público acima de 35 mil torcedores. Vai ficar ali na casa de 30 a 35 mil, a não ser que a venda melhore de forma considerável nas próximas horas e também ao longo do sábado e, claro, ao longo do domingo. Dependendo aí desse jogo do Flamengo, né? Se o Flamengo tropeçar diante do São Paulo, aí aquela turma vai animar ainda mais a comprar ingresso, porque o jogo poderia deixar o Cruzeiro na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro em caso de vitória diante da equipe do Grêmio. Vamos falar sobre Matheus Gonçalves, que tem tudo aí para ser reforço do Cruzeiro na sequência da temporada. A conversa nos últimos dias, o Cruzeiro tinha procurado mais no início da janela. O Flamengo fez uma pedida inicial de 8 milhões de euros e aí a história não foi para frente. O Cruzeiro procurou o Flamengo nos últimos dias, fez uma proposta para comprar um percentual maior. O Flamengo retornou com uma contraproposta, diminuindo o percentual, e aí os clubes fecharam em um valor, 3 milhões e meio de euros, por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves, que acertou todas as bases com o Cruzeiro, e o que falta acertar é a forma de pagamento. O Cruzeiro propôs uma forma de pagar aí em um curto espaço de tempo, o Flamengo pensa em uma outra possibilidade e as partes devem caminhar para um desfecho, a não ser que o Flamengo mude o que está palavrado em termos de valores. O Cruzeiro topa pagar aí os 3 milhões e meio, aceitou, ao invés de ser 70%, 50% dos direitos econômicos, e agora é só a questão do pagamento, pelo menos é a última informação que a gente tem, faltando definir aí esses últimos detalhes, se serão aí algumas parcelas em um curto espaço de tempo, ou se menos parcela, ou se uma parcela única. Tudo isso está sendo conversado, ainda obviamente não tem nada assinado e é oficial somente quando toda a papelada for assinada. Mas o Cruzeiro tem o ok do Matheus Gonçalves,
uma conversa entre os presidentes, Pedro Lourenço e o BAP, definindo o valor, e aí agora discutindo apenas essa questão do pagamento para aí começar a troca de documentação. Isso ainda não aconteceu, porque falta só ajustar essa questão e até se caminhar também para um pedido do Flamengo para pagamento à vista deste valor, acho que não teria problema para o Pedro Lourenço fazer esse Pix, assim como fez com o Fabrício Bruno. Mas as conversas ainda continuam e assim que tiver o desfecho, a gente vai trazer. Claro que a ideia do Cruzeiro é que a negociação seja concluída no final de semana, para que no início da outra o Matheus Gonçalves possa já estar em Belo Horizonte. Vinha treinando normalmente, então não demoraria tanto tempo assim para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que inclusive já conversou com o atleta e quer muito o jogador na toca da Raposa 2. Matheus Gonçalves, então, negociação bem encaminhada. Ainda não está concretizada, porque só vai fechar tudo quando definir essa forma de pagamento e começar a troca de documentação para a assinatura dos respectivos clubes e depois a assinatura do jogador com o Cruzeiro. O nosso Emerson Pansieri tá na área, que tá marcado Cruzeiro e Grêmio para domingo 8h30. Tem notícias do campo e tem notícias de bastidores, com o jogador podendo chegar à toca da Raposa em breve. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, João Vitor Cirilo, um abraço pro Alexandre Simões, para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Você vai acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde você estiver, tá combinado? Ouvindo a Itatiaia, acompanhando o jogo no Mineirão, é sempre aquela dobradinha esperta pro torcedor do Cruzeiro. Cirilo, começa com a negociação ou começa com o treino? Vai na negociação, porque o chat não para, tá todo mundo querendo saber de Matheus Gonçalves, Emerson Pansieri. Eu não precisava nem ter perguntado, eu sabia qual seria a resposta, Cirilo. Então, olha, o Cruzeiro tá muito perto de fechar a negociação com o Matheus Gonçalves, uma jovem promessa do Flamengo. A diretoria celeste fez uma proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos desse jogador. A proposta já foi aceita pela diretoria do Flamengo. Quem está acompanhando as imagens no YouTube tá vendo o garoto Matheus Gonçalves, 19 anos, é um meio atacante, canhoto, rápido, habilidoso, sabe aquele que vai pra cima, que tem a vitória pessoal? Ele tem essa característica. Faz parte do elenco profissional do Flamengo, perdeu espaço um pouquinho aí com o Felipe Luiz, vinha atuando mais no Sub-20, curiosamente, até deu uma entrevista falando sobre esse assunto recentemente. Olha, meteu 2 gols ontem. Contra o Botafogo, tô jogando lá no Sub-20 porque lá no time de cima não tem espaço e eu quero jogar. O Cruzeiro vê no Matheus Gonçalves uma peça importante pro projeto de reforçar o elenco para o segundo semestre. Essa contratação, o perfil que falávamos ontem aqui na turma do bate-bola, inclusive naquela entrevista do Pedro Júnior aos companheiros do Donos da Bola, ele falava desse perfil mais jovem. Foi ontem manchete na reunião da turma do bate-bola e hoje sai essa notícia que teve ali primeiramente o Venê Casagrande trazendo esse detalhe, né, trazendo essa negociação, e apuramos aqui na Itatiaia também naquela parceria com o Matheus Dantas, com o Lucas Barbosa, tá no nosso site no itatiaesporte.com.br. E aí, Cirilo, o que tá comentando nos bastidores dessa notícia? É que o jogador já topou os termos salariais, já disse sim pro Cruzeiro, tá animado com o projeto, ele deve inclusive reencontrar alguns companheiros, né, ex-companheiros, o Gabigol, o Fabrício Bruno, nesse trabalho agora no time celeste. O Matheus Gonçalves tem, vamos colocar assim, bem pavimentado esse caminho para ser jogador do Cruzeiro. Cirilo? Ô Simões, o Cruzeiro, com essa movimentação aí do Matheus Gonçalves, está cumprindo o que prometeu e do que está dizendo em alguns momentos. O Leonardo Jardim na entrevista exclusiva para nós, o Pedro Júnior na entrevista que repercutimos ontem, ele deu aos companheiros aí da TV Band. É um Cruzeiro contratando, observando o mercado em busca de jovens, caras que vão chegar para jogar, para ter oportunidade no profissional, para serem úteis ao elenco profissional, mas também com uma perspectiva de futuro, né? Não é simplesmente um medalhão, o cara consolidado na carreira para tentar desempenhar o seu principal nível no Cruzeiro. É um menino de 19 anos que tem uma margem de evolução muito grande e que o Cruzeiro encontra nas características que ele apresenta um encaixe para esse time do Leonardo Jardim, que parece ser o comandante desse projeto todo, pensando no aspecto técnico, né, Simões? Cirilo, sem dúvida nenhuma. O Cruzeiro tem 2 jogadores de lado, né? A gente destacava isso até no goleado, o Marquinhos e o Wanderson, mas tem características diferentes do Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves é aquele cara quebrador de linha. Aquele que tem o poder realmente do drible, tá? Um jogador de muita qualidade, de muita habilidade, né? A situação dele no Flamengo é dificultada, sem dúvida nenhuma, pelo fato de o jogador da posição dele ser o Luiz Araújo,
Luiz Araújo, que é hoje titular absoluto do time do Felipe Luiz. Aí ainda tem várias opções. O Felipe Luiz pode jogar para um cara de lado de campo pela esquerda, que pode ser o Everton Cebolinha, ou o Michael, ou o Bruno Henrique. Quer dizer, é muita qualidade que o Flamengo tem, tá? É um garoto que eu acho que vai acrescentar demais a esse time do Cruzeiro. Precisa colocar um pouquinho a cabeça no lugar, mas tem muita bola. E eu acho que o fato de Leonardo Jardim ser o treinador do Cruzeiro, isso vai ajudar demais nesse processo do Matheus Gonçalves. E eu acho que é um jogador que chega para somar muito a esse elenco do Cruzeiro. É um jogador com uma característica que o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro não tem esse cara do lado de campo que faz o que o Matheus Gonçalves faz. Eu acho que ele tem tudo para dar muito certo com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, com o Gabigol, com quem ele já jogou. Então eu acho que é realmente uma contratação válida num movimento, Cirilo, que é muito comum de ser feito pelo Bragantino, inclusive onde ele já jogou, mas por empréstimo, né? A gente não pode esquecer que o Arthur surgiu na base do Palmeiras, o Bragantino pegou o menino, o Arthur virou outro jogador. Tem o Elinho, né? Do São Paulo. Então, quer dizer, esses jogadores que têm qualidade, ficam sem espaço no seu clube, vão para outro clube. No caso do Matheus Gonçalves, é o Cruzeiro fazendo esse movimento. Eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo. Futebol não é ciência exata, mas o Matheus Gonçalves é muita bola, muita bola. E é um menino com 19 anos que já tem experiência, né? Joga a Série A desde 2023, sim, quando defendeu o Bragantino na competição. É o Cruzeiro buscando um jogador, o Pansieri, uma característica diferente de quem joga no momento, né? Vamos supor que ele seria uma opção aí ao Christian, digamos assim? Eu acho que... No esquema atual? O Christian é interessante. O Christian, ele marca e chega na frente. Joga em todas no meio campo também, né? É o famoso faz tudo. Quando ele foi anunciado aqui, e nós trazíamos a informação, ele tem essa característica. O Matheus é como disse o Simões, ele é um pouco mais ofensivo. Hoje em dia não tem essa, né? O cara tem que também marcar, tem que ocupar os espaços. Mas a tendência... Olha, e é interessante porque o Cruzeiro, num primeiro momento, chegou até a observar alguns atletas... Chegou a ser noticiado há cerca de 2 meses que já estava fechado com esse atleta e não estava, naquela ocasião, não estava fechado como jogador. Em maio, né? Não estava. Tinha até interesse do Atlético e até no início do ano ele já é mais badalado. Sim, aqui. Sim, o próprio atleta, o Atlético chegou a fazer sondagem sobre o jogador, outros clubes, e agora a situação andou, porque o Cruzeiro tinha ali uma ideia do próprio Gabri, né? O Gabri Martinez era ali, vamos colocar um alvo, e o Cruzeiro optou também pelo Matheus Gonçalves. Então a expectativa é que o anúncio ocorra nos próximos dias, né? Que isso possa ser divulgado aí nos próximos dias, essa contratação, ser mais uma opção ofensiva aí pro elenco do Cruzeiro, que quer ter opções no trabalho do mister Leonardo Jardim, passou pelo aval também do Leonardo Jardim e agora pode chegar ao Cruzeiro. Vamos esperar alguns detalhes aí para que o Cruzeiro possa anunciar essa contratação. Do lado do Cruzeiro, silêncio total, ninguém confirma nada, mas na nossa apuração realmente é uma negociação que está andando realmente. Cirilo? Emerson Pansieri. Vamos lá, agora o assunto, jogo do Grêmio, 8h30 da noite, Mineirão, Coração Celeste. Tô com saudade de um jogo aqui na Itatiaia, viu, Cirilo? Amém, do Cruzeiro. tá bem que tá voltando. Do Mundial não, né? Do Mundial teve vários jogos. Eu tô falando do Cruzeirão mesmo em campo. Olha só, vamos trazer as palavras do Leonardo Jardim, o mister, chamando o torcedor para esse jogo de domingo. E o Cruzeiro que também tá falando aí essa questão do cadastro, né? Facial, ele falando também pro torcedor fazer esse cadastramento e estar preparado para a partida contra o Grêmio. Vamos lá. Na sala jogo. Domingo vamos começar outra vez o nosso campeonato. Nós, técnicos, jogadores, staff, clube, precisamos do vosso apoio no Mineirão. Vocês sabem que são um elemento importante para nós procurarmos a vitória. E não se esqueçam do cadastro facial. Ok? Um abraço para vocês. Tá aí, um abraço pra você também, mister Leonardo Jardim. Sua cara... .cruzeiro.com.br. O mister fez, viu, Cirilo? Já fez o cadastramento dele facial, né? Lógico, tá lá, entra no busão, mas tá ali com o cadastramento dele também feito, a família do mister que tá aí na região também. Então, todo mundo pronto pro jogo de domingo. Você precisa também fazer esse cadastramento. Hoje tem plantão até às 8 lá no Mineirão, na Esplanada Sul. Deixa eu trazer também o Will da Latera, falando inicialmente sobre esse momento, Cirilo, essa quebra que teve o Cruzeiro. O Cruzeiro vinha fazendo caminhada legal aí no Brasileiro, teve essa interrupção por causa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e ele acredita que isso foi prejudicial ao Clube Celeste. Vamos acompanhar. Realmente para nós não foi legal a pausa, até porque a gente estava numa sequência muito boa. O professor já falou isso, então é verdade, mas a gente conseguiu aproveitar da melhor forma, trabalhamos bastante, principalmente a parte física, coletiva também, então a gente procura voltar o mais pronto possível para continuar com a nossa sequência. E uma outra resposta do William também muito legal sobre essa competitividade que tem no elenco, né? Algumas disputas de posição, e ele falando da parceria que tem com o Fagner, que é outro jogador que atua na lateral direita. Vamos acompanhar.
É importante ter jogadores com a capacidade do Fagner. É um cara experiente, um cara que me ajuda bastante. E eu acho que tanto eu quanto ele sempre tem falado nas entrevistas. A gente não tem nada um contra o outro. Ao contrário, a gente é parceiro, tá sempre conversando. E ele tem me ajudado bastante em campo. A gente conversa, tem coisas que eu preciso acertar que ele fala pra mim. Então, como eu falei, é um cara que veio pra me ajudar muito. Tanto sabendo da qualidade dele, saber que não pode estar nem um pouquinho abaixo, porque senão eu não vou jogar. Então a gente tá se ajudando bastante. Palavras do William, jogador que também fala da importância do companheiro Fagner para manter essa disputa por posição do lado direito do Cruzeiro, mas tá na cara, né, o Cirilo? Pra mim não tem muita dúvida, o William é o titular. Ele até brincou, viu? Que se tivesse o Marlon aí ele é muito amigo do Marlon. Se tivesse que jogar o Marlon contra ele não teria problema nenhum, não. Se tivesse que dar uma chegada mais forte lá no companheiro, ele também estaria pronto para isso. Eles que são amigos desde a base ali da seleção brasileira, são bem parceiros, ele e o Marlon, hoje jogador do Grêmio, que não vai enfrentar o Cruzeiro. Quer escalar do goleiro ao ponto esquerdo aí, Pansieri? Sem dúvida, vamos lá. Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Vidalba com Kaique, Lucas Homero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Algo diferente disso vai me chamar a atenção, Cirilo. É o melhor para o domingo às 8h30, Alexandre Simões? Sem dúvida, Cirilo. É o mesmo time, né? É o mesmo time que terminou a temporada, né? E aí o Marquinhos, que foi titular lá no Espírito Santo, foi por uma questão médica do Wanderson, né? O Wanderson é esse titular do Cruzeiro. O Marquinhos, a impressão que eu tenho é de que o Jardim gosta mais dele até pelo lado direito, por ser canhoto, né? Por ser um ponta canhoto. Mas de toda forma é isso. O Cruzeiro voltando com a força máxima, tá? E a grande expectativa que fica é a manutenção daquele bom futebol que o Cruzeiro jogava quando o Campeonato Brasileiro da Série A parou no dia 12 de junho. Aliás, com aquele absurdo do jogo no Brejo, né?